A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos iniciar mais um momento, né? Manhã com Deus. Momento dedicado a nós orarmos, né? Ler a palavra do Senhor, meditarmos um pouco acerca dessa palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Sempre uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, de consolo. E hoje não será diferente também, né? Hoje vamos continuar falando, né, do grande autor da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Filho de Deus, né, o qual Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, como está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, e por meio do qual, né, e pelo qual, né, Deus fez o universo. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Ele não vive tirando, ele tirou o pecado do mundo, né? Limpou o mundo da vida pecaminosa, para que pudéssemos nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis, justificados. E é desse Jesus que nós temos falado todos os dias, que vamos falar hoje também. Um momento em que nós vamos dedicar, né, um tempo bem substancial para nos fortalecer, para fortalecer aos outros. As ministrações, as leituras que o Senhor tem trazido ao nosso entendimento tem sido grandemente confortante para todos nós, né? O nosso intuito, o nosso desejo é alcançar vidas, né? Chegar o mais longe possível com uma palavra de conforto, um momento tão difícil, né? E nós estamos aqui nos dispondo com muita alegria para dar essa excelente contribuição de proclamação do Evangelho de Deus, falar das grandezas de Deus, dizer o quanto Jesus é bom, o quanto o Senhor está conosco, né? Na palavra que nós vamos ler hoje, está no livro de Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 20, né? Vocês já preparem suas Bíblias aí, né? Livro de Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 20. Vamos falar de um Jesus poderoso. O livro de Hebreus também fala que o próprio Jesus, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. O Jesus homem que esteve na terra, ele também passou por sofrimentos, muitas angústias. Jesus passou por sofrimento que nenhum homem seria capaz de suportar. E ele suportou, a Bíblia fala que ele suportou tamanha opressão dos seus opressores. Um sofrimento como o que ele teve lá no Getsemane, ao ponto de meio a tanta aflição, tanta angústia, né? Ele suou sangue, né? Clamou ao Pai, né? Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas o Jesus obediente, o Jesus separado, também disse, mas que não seja a minha vontade, mas a tua, que se faça a tua vontade. E existia um plano perfeito, né? Orquestrado por Deus para a salvação da humanidade. E o ator principal desse plano era Jesus Cristo. O sacrifício teria que acontecer. Então Jesus foi o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Isso significa que nós já estamos salvos. Mas no livro de Hebreus também diz, né, está lá escrito como um alerta para todos nós, para ficarmos atentos, para não perdermos a tão grande salvação que nos foi dada. E essa salvação, ela se configura muito bem lá no livro de Efésios, ao afirmar que nós estávamos mortos, estávamos assim, perdidos, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais comum, parafraseando, sem jeito na visão do mundo, mas uma grande esperança e ainda reconstituível aos olhos de Deus. Nós estávamos nessa condição quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Desde Adão nós trazíamos conosco essa herança pecaminosa, né? Esse instinto à ira. E aí veio Jesus e aboliu tudo isso e acabou, né? Então foi o plano maestral de Deus para a salvação da humanidade. Então,
são escritos da palavra de Deus, os quais nós podemos, nesse instante e sempre, né, estarmos ecoando, tanto internamente dentro de nós, como um conforto pessoal, interno para mim, como também ecoando oralmente para o conforto e consolo, exortação e edificação de muitos. Né? A Bíblia nos pede que nós temos que viver uma vida de piedade, uma vida de boas obras. Piedade é zelo, uma vida de zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas santíssimas. Zelar pela palavra é eu compreendê-la claramente e praticá-la. Respeitar completamente essa palavra, vivenciar, viver essa palavra no meu dia a dia. Isso tem que ser perceptível para que mais vidas se cheguem a Deus. Nós somos o espelho da glória de Deus. Somos o espelho da palavra de Deus. E nós precisamos, né, exalar isso, precisamos demonstrar isso, né, como obedientes, como verdadeiros seguidores de Cristo, embaixadores de Cristo sobre a face da terra. Isso tem que ser assim uma conscientização diária de todos nós. É uma mudança nos nossos padrões de vida. Nós estamos passando por uma situação muito complexa e, mais uma vez eu falo, quando tudo isso passar, a humanidade toda vai incorporar novos valores. Os conceitos de respeito, solidariedade e amor serão muito mais incorporados e com muito mais intensidade. Nós estamos percebendo, né, de uma forma muito clara a vulnerabilidade humana. E isso será colocado como um ponto de reflexão diária para todas as pessoas. Está sendo percebido claramente um caráter de igualdade entre as pessoas. Isso nós precisamos já começar a incorporar. Somos todos iguais. Não há melhor nem pior, ou porque tem mais rico ou mais pobre. Não, somos todos iguais. Diante de Deus somos todos iguais. Nós vamos cada dia mais tomar essa consciência. A solidariedade está sendo tremenda entre todas as pessoas na face da terra. As nações, os dirigentes das grandes potências mundiais, eles estão se cooperando, estão agora sendo uma coisa própria de cada um deles, ou forçada pelas circunstâncias, eles estão se unindo para salvar a economia mundial, para atender aos mais vulneráveis. Nunca se olhou com tanta sobriedade, com tanta sensibilidade sobre aqueles mais vulneráveis, aqueles que estão em situação de risco social, né? Vamos chamar assim, um tecido social que não era tão assistido. E agora, por conta dessas ocorrências, nós estamos percebendo, os jornais anunciam, os dirigentes de todo o mundo, muito preocupados, muito voltados com os mais vulneráveis. Nosso próprio país, não acabei de ver nos noticiários, essa ajuda social, né? E que tem que ser emergencial. Se fala emergencial, não é para amanhã, é para agora. Então isso já é um caminho de conscientização, de olhar para os mais necessitados, com outro olhar, um olhar mais sensível, um olhar mais responsável, um olhar mais centrado nas suas necessidades básicas diárias. Então, assim, são mudanças fortes que estão acontecendo por conta desse contexto e que se intensificarão. E, ao final de tudo isso, a humanidade nunca mais será a mesma. A humanidade nunca mais será a mesma. Mas uma coisa que sempre vai continuar, sempre será da mesma forma, nunca vai mudar, é o caráter de Deus, o amor de Deus, a sensibilidade de Jesus Cristo, a decisão de Deus por amar a humanidade. Isso não vai mudar. Com Covid-19 ou sem Covid-19, Deus ama a todos. E isso é uma palavra de conforto para todos nós. Jesus, ele, quando ascende aos céus, a Bíblia fala que ele sentou-se à destra da majestade. E sentado à destra da majestade, ele intercede por nós. Portanto, nós temos um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E é isso que nós também temos que entender. Nós temos a Jesus que intercede por nós todos os dias junto ao Pai. E isso, com certeza, será
a grande base para salvação da humanidade de situações muito catastróficas enquanto estamos vivendo, né? Nós estamos em oração, a terra toda está em oração, todas as pessoas estão em oração buscando ao Senhor, né? Enquanto está perto, como nós lemos ontem, né? Buscar o Senhor enquanto está perto, invocai-o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos todos os dias aqui e vamos permanecer até o fim de nossas vidas. Agora, isso vai se tornar cada dia mais um hábito nosso, né? De buscar ao Senhor diariamente. Porque nós ainda podemos achá-lo. Nós podemos invocar porque Ele ainda está perto. Ele não está longe. A palavra de Deus nos garante que Ele ainda está perto. Está lá no livro de Isaías, né? O profeta messiânico. Então é isso, nós temos também que entender nesta manhã. Não estamos só. Temos Jesus, o nosso intercessor, né? O mediador entre nós e Deus. A Bíblia diz, tudo que pedir ao Pai, pedir em nome do Filho. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, tende compaixão da humanidade. Em nome de Jesus, teu amado Filho, tem misericórdia dos que sofrem. Então é isso que a Bíblia nos ensina para nos achegarmos ao Pai. Porque nós chegamos ao Pai por meio do Filho, Jesus Cristo. Aquele que a si mesmo se entregou. Ele mesmo disse assim, a minha vida ninguém tira. Na face da terra não existia nenhum homem que tivesse a condição de tirar a vida do Senhor Jesus Cristo, se Ele mesmo não permitisse. Ele disse assim, minha vida ninguém tira, eu a dou. E depois lá em Hebreus, diz que Ele se entregou. A si mesmo se entregou. Ele se entregou por nós. Assim, eu vou cumprir. E ele sabia, no Getsemane, ele sabia tudo que ia acontecer, que era uma coisa muito terrível sobre a vida dele. Mas ele estava completamente decidido a cumprir plenamente o plano maestral de Deus para a salvação da humanidade. A este Jesus, honra, glória, força e poder. Diante de qualquer circunstância, nós podemos e devemos buscá-lo, invocá-lo. Porque Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Quando Deus olha para Jesus Cristo, como está lá dizendo lá na Bíblia, Ele nos vê em Jesus Cristo. Nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Ele nos resgatou e nos apresentou diante de Deus. Santos e inculpáveis, justificados. Então nós estamos nele. Nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Somos agora parte da família de Deus, co-cidadão dos santos, herdeiro da Jerusalém celestial. Portanto, estamos em uma situação maravilhosa, apesar de todas as ocorrências. O nosso olhar, no sentimento, tem que ser de alegria, né? Tem que ser de esperança, porque isso não vai ser para sempre. Isso vai passar muito rápido. Em nome de Jesus Cristo, o Brasil não será grandemente abalado. Os números são grandes, mas em relação aos outros números internacionais, são baixos. E os números internacionais, o Senhor vai paralisá-los em nome de Jesus Cristo. E os números brasileiros, eles não serão astronômicos. A ciência, com suas análises estatísticas, mostra um pico alto, mas os meus olhos, e eu desejo profundamente, do fundo do meu coração, que o desejo de vocês também estejam voltados para a estatística do céu, que diz o contrário. Se eu olhar para o Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, eu não consigo ver essa estatística astronômica, como a ciência está mostrando, de acordo com vivências de outros países acontecendo no Brasil. E nós cremos fortemente que o Senhor Jesus, nosso intercessor, Ele vai evitar, Ele não vai permitir que se alastre essa coisa horrível. Hoje já falam que em milhões de mortes, mas eu não acredito, eu não recebo uma informação dessa. Eu estou ouvindo, mas eu faço segundo a Bíblia, que diz
Vedes como ouvis, e retende o que é bom. Eu só posso reter na minha mente o que é bom, para que isso não vire um repertório de pensamentos meus e passe a interferir nos meus comportamentos diários, diante das pessoas, dos meus familiares, dos meus iguais e dos meus irmãos principalmente. Então, é um novo pensar, é uma posição diferente, né? Um olhar diferente por outro prisma que estamos aprendendo em meio ao sofrimento. Estamos sendo transformados em meio ao sofrimento, porque o próprio Senhor Jesus Cristo também foi aperfeiçoado por meio de sofrimento. Isso é bíblico, está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que era necessário, olha, era necessário que fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos o autor da fé deles. Quem são eles? Somos nós. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Amém, queridos? Vamos ler então a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 20. Diz assim: E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este sem juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 23. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. É a verdade bíblica, é a maravilhosa palavra de Deus. Deus o constituiu sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eterno, foi um juramento de Deus. Isso não vai mudar, porque nosso Deus não volta atrás, nosso Deus não se arrepende. A Bíblia diz que ele não é filho do homem não é o homem que para se arrepender, nem filho do homem para que minta. Nosso Deus nem mente e nem se arrepende. E Jesus, sacerdote eterno, intercede por nós 24 horas por dia. Se compadece de nossas dores, porque enquanto homem que esteve na terra, ele veio à terra e passou pelas mesmas dores. Passou pelas mesmas tentações. Quando nós estamos sofrendo, estamos com alguma dor, alguma angústia, Jesus conhece profundamente, porque ele também sentiu, ele também viveu os mesmos sentimentos que nós vivemos enquanto esteve aqui na terra. Por isso, ele se compadece de nós e intercede por nós, porque ele contempla, ele sabe a profundidade do sofrimento humano. E nós temos esse Jesus maravilhoso, né, intercedendo por nós todos os dias. Jesus está intercedendo todos os dias por toda a humanidade, por toda a face da terra. Queridos, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo. Deus não propositou isso para ninguém. Nosso Deus não é Deus de doença, nem de saúde, nem de morte, perdão. Nosso Deus é Deus de vida, é Deus de paz. Mas a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se de seus pecados. Existe uma causa e uma consequência para todas as coisas na terra.
Algo causou, e o que causou vai gerar uma consequência. Mas Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, está intercedendo por nós, queridos. Está junto ao Pai, intercedendo pela humanidade, para que o pior, a catástrofe que está sendo anunciada, não aconteça. Que não seja dizimada uma grande parte da população. Fala em milhões de vidas. Isso não vai acontecer. Deus não vai permitir. Porque no meio desses milhões de vidas, tem aqueles que estão confessando o nome do Senhor Jesus Cristo dia e noite. Então aqueles que estão nos quatro cantos do mundo, colocando sua vida em risco para a propagação do Evangelho da paz e do amor. Por isso Deus não vai permitir. Deus não vai permitir isso. Eu estou certíssimo do que eu estou falando. Eu estou certo. E tenha essa certeza também no seu coração. Seja convicto. Se posture em fé. Fique firme. Olhando como estivesse vendo aquele que é invisível. Aquele que pode te salvar. Aquele que pode nos salvar. Aquele que sara nossas feridas. Que alivia nossas angústias. E que retira o nosso medo. O grande Deus, o Todo-Poderoso. Ele não é um sacerdote temporário, que depois será substituído, como foi na antiga aliança, na época da lei. A Bíblia fala que ele foi sacerdote eterno. O sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão. Jamais o Senhor iria sacrificar o seu único filho, expor na verdade ao sacrifício, porque na verdade Deus não o sacrificou, Deus o expôs, Deus permitiu, e os homens que o sacrificaram. Mas isso tudo fazia parte do plano maestral de Deus. A ação de Judas fazia parte do plano maestral de Deus para a salvação da humanidade. Foi um contexto de situações que nos credenciou hoje como herdeiros da salvação. Co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, eu sou herdeiro enquanto eu estiver em concordância com aquele que é o herdeiro maior, que é Jesus Cristo. Para herdar todas as coisas, eu tenho que viver em concordância com o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou saber isso? Lendo os evangelhos, o que foi que ele disse, como ele viveu, como ele designou que as pessoas vivessem uma vida de piedade. Jesus, enquanto esteve na terra, ele viveu uma vida que pelos fariseus foi visto como uma vida na contramão. Não buscou nenhum doutor na lei para compor o seu grupo de apóstolos. Antes, homens que estavam à margem da sociedade. Ele comeu com cobrador de impostos. Ele foi altamente benevolente com uma prostituta. Ele dialogou muito bem com uma cananeia, que era tido como um povo inimigo, um povo separado. Ele disse, eu vim para os pecadores, eu vim para os feridos. E nós agora vamos mais do que nunca incorporar essa mesma atitude, essas mesmas virtudes de Jesus. Nos achegar mais aos que sofrem, aos que estão à margem da sociedade. Vamos entender finalmente que somos todos iguais. Nunca houve tanto conscientização de igualdade entre as pessoas como estamos vivenciando. Isso vai se intensificar mais. Mas a essência de tudo que nós estamos hoje falando acerca da grandeza de Deus é o caráter intermediador de Jesus Cristo junto ao Pai por nós. E isso nós temos que nos apropriar dessa verdade, incorporá-la fortemente e saber que nós temos um intercessor, o Filho de Deus, proclamador da nova aliança, como está no livro de Hebreus, uma aliança com superiores promessas, que está 24 horas orando, intercedendo junto a Deus por nós, para que tenhamos vida tranquila de paz e para que toda essa tempestade passe. Como todas passaram, essa também vai passar. Nós estamos certos, nós estamos convictos, em nome de Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua tão grande obra em nossas vidas. Obrigado, Pai,
pela salvação que nos foi dada, Senhor, por meio do teu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor, porque em ti nós temos paz. Concede-nos, ó Deus, um dia de paz, um dia na tua presença maravilhosa. Mais um dia, Senhor Deus, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, Senhor, cheio do teu amor. Mais um dia, Senhor, nós vamos contemplar, Senhor Deus, a beleza da tua santidade. Vamos saborear fartamente, Senhor Deus, a tua proteção em nossas vidas, o teu direcionamento. Nós elevamos a ti, ó Deus, neste momento, a nossa gratidão. Elevamos a ti, Senhor Deus, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque tu és digno, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, a vida de todos os moradores da terra. Derrama, Senhor Deus, sobre todas as famílias, Senhor Deus, um bálsamo de refrigério, um bálsamo de amor, de união, Senhor. E que toda a humanidade, Senhor Deus, seja unida, Senhor Deus, pelo amor, que é o vínculo da perfeição. E que possamos a cada dia crescer, tanto pessoalmente como espiritualmente, entendendo que tu é a base, Senhor, de todas as coisas. E em ti nós vamos encontrar forças para continuar firmes e chegar do outro lado fortalecidos e transformados. Esta é a nossa oração de gratidão, de reconhecimento pela tua grandeza e pelo teu favor às nossas vidas, sendo quando nós éramos imerecidos, estávamos mortos, mas tu nos deu vida, Senhor, juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. A ti honra, glória e força e poder. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda mais um dia tranquilo, mais um dia em paz. A Bíblia diz assim, nós devemos buscar viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade por toda a eternidade, por todos os dias que se chama hoje. Um dia de cada vez, de glória em glória, de dia em dia. E que o Senhor abençoe a todos que me ouviram e todos que me ouvirão. E que o amor de Deus, que transcende todo o entendimento, seja com todos os lares sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.